E aí, pessoal? Tranquilidade? Na paz? Vamos lá, mais uma aulinha? Olha só, estamos aí nessa saga longa aí de inferências, né? Estudar inferência, fazer exercícios. Vamos lá continuar a ver aí para cada frase qual é o pressuposto, qual é a inferência correta que garante a verdade de cada texto a seguir, né? De cada frase que a gente vai olhar. Mas lembrando, para quem não viu os vídeos anteriores, o que é observar o pressuposto de cada frase? Bom, dissecando essa palavra aqui, posto tem a ver com o verbo pôr. Né? O que se põe sempre na nossa frente, seja aqui nas frases que a gente vai ver escritas ou texto falado, tanto faz, é o texto. O que se põe é o texto. Né? Um subtexto, um subposto, é ver o que está por debaixo do texto. E ver um pré-subposto é ver o que está antes do que está por debaixo aí de cada texto. Tá? Se você não entendeu, vai lá no vídeo que a gente explica direitinho, no vídeo teoria de inferências, tá? Bom, enfim, já fizemos aí um catatal de frases, mais 80, vamos lá para a frase 81, para treinar mais um pouco. Né? Na prática, o que você tem que ver é o antes, né, que está por detrás de cada texto, que garante cada texto ser dito de maneira objetiva, correspondente à realidade dos fatos, tá? Lembro isso toda aula, porque tem que lembrar mesmo, tá? Bom, enfim, frase 81 diz o seguinte: é preciso lembrar que Lula já está em campanha informal. Isso é, ainda não oficial, né? Beleza. Então vamos lá. Qual é o pré que garante esse texto ser dito, né? Quando se fala que é preciso lembrar, é porque tem gente que está lembrando? Não, está esquecendo, né? Então a gente anota em cima disso, tá? Anota nossa inferência, nosso pressuposto em cima desse raciocínio que já é o suficiente, tá? Tem gente que esquece ou que esqueceu, né, que Lula já iniciou sua campanha de modo não oficial. Ainda não é de verdade, a vera, né, permitida pela lei, bonitinho, né? Menino Lula, que fofo. Olha só, é um menino jovem, ansioso na puberdade. Bom, vamos lá. 81, tinha mistério? Tinha não, né? Tranquilinho de observar aí, vamos lá para 82, tá? 82 diz o seguinte: o chefe brasileiro, aqui chefe de cozinha, o chefe brasileiro também admitiu ser fascinado pela culinária japonesa. Bom, vamos lá. Qual é o pré desse texto que autoriza esse texto ser verdadeiro numa realidade objetiva? Hã? Bom, você vai se concentrar nesse também admitiu ser fascinado.
Se ele também admitiu isso, é porque ele admitiu outras coisas antes, né? Então, o chefe brasileiro, só que ele também não tinha admitido antes, né? Também é um outro raciocínio possível. Vamos considerar isso? Vamos ver como é que faz aqui a resposta, né? Ainda não tinha até então, até o momento, admitido ser fascinado pela culinária japonesa. Né? E a gente pode ficar por aí. Podia acrescentar aí entre outras coisas que também admitiu. Né? Certo? Tranquilo? Belezinha? 82 na paz? 82 na paz. Vamos lá então para a 83. 83 é grandinha. Vamos lá. Um membro da tripulação enviou uma mensagem de texto dizendo que tinha água entrando no cargueiro estelar Daisy de 312 metros de comprimento. Grandinho, 312, hein? Bom, enfim, vamos lá. O texto é grandinho, né? Aqui falando do cargueiro, o tamanho dele, mas o que é importante aqui? Se o membro aí teve que enviar a mensagem de texto dizendo que estava entrando água no cargueiro, é porque a galera sabia que estava entrando água no cargueiro? Não, não sabia. Então a gente já fez o raciocínio, né? Porque se já tivesse mandado, ele não ia mandar. E ele soubesse disso, né? Ele não ia mandar a tal da mensagem de texto avisando que estava entrando água lá no tal do cargueiro Stellar Daisy, né? Então vamos lá. Havia ainda quem não soubesse que estava entrando água no cargueiro
Estelar Daisy, de 312 metros de comprimento. Tranquilo? Beleza? Sem muito mistério. Apesar de grandinha a frase, não tinha muito mistério aí para pensar no pressuposto dessa frase e anotar esse pressuposto, tá? Vamos lá para 84? 84 diz o seguinte: a aprovação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, vem crescendo nos últimos meses. Isso aqui parece uma notícia atual, mas não é não. Ela é da última eleição de 2018, né? Antes de 2018, tá? Mas enfim, vamos lá. Qual é o pré dessa frase aí? Qual é a condição anterior? Se eu digo que a aprovação, por outro lado, vem crescendo, é porque as pessoas sabiam disso, que estava crescendo? Não. Então, tinha gente, tinha pessoas, havia quem, tanto faz, que desconhecesse o fato de que a aprovação ao ex-presidente, vamos botar o nome dele todo não, a gente já sabe de quem é, vamos botar Lula aqui para encurtar a resposta, ao ex-presidente Lula estivesse crescendo nos últimos meses. Tranquilo? Sim? Então era isso que você tinha que pensar, né? Bastava isso, tá? Qual era o pré aí, condição anterior, para que se viesse a dizer essa frase fazia sentido dentro da realidade objetiva dos fatos, tá? Senão, se todo mundo já soubesse disso, não faria sentido dizer isso, né? Então, seria completamente desnecessário, né? Inútil dizer isso. Tranquilo? Vamos lá para 85. 85 diz: Atala, de novo mais uma frasinha aí com Atala, o chefe Atala, ora aparece chefe, ora aparece Atala. É que foi retirado tudo da mesma notícia, tá? Atala conta, tá juntinho, né? Atala conta que a primeira viagem ao Japão em 2007 foi
reveladora. Bom, se a primeira viagem lá em 2007 foi reveladora, antes de 2007 ele tinha alguma revelação sobre o Japão? Alguma condição reveladora sobre o Japão? Não. Então a gente bota aí. Até 2007, Atala não pensaria ou imaginaria que a sua primeira viagem ao Japão poderia ser reveladora ou surpreendente, tanto faz. Tá claro isso? Tá, beleza? Foi? Então, esse era o raciocínio que a gente tinha que ter aí, visualizar como raciocínio pré-existente, né, que justificasse o Atala dizer que em 2007 a primeira viagem foi reveladora quando foi lá ao Japão. Tá, beleza? Beleza, beleza? Tô indo para 86, hein? Caminhando e cantando e seguindo as frases. Bom, vamos lá. 86. Há uma sensação de que o brasileiro está perdendo direitos. Então vamos lá. Qual é o pré dessa frase que justifica essa frase ser dita correspondendo à realidade objetiva dos fatos? Vamos lá. Qual é o pré? Se eu digo que há uma sensação de que o brasileiro está perdendo direitos, se eu preciso dizer isso para alguém, ou você precisa dizer para alguém, é porque se alguém percebe a mesma coisa? Não. Então, é por aí já o raciocínio. Há quem não tenha percebido ainda de que o brasileiro esteja perdendo seus direitos. Tranquilidade? Entendeu o raciocínio inicial? Se entendeu o raciocínio inicial, entendeu aí o porquê dessa inferência, desse pressuposto tal como a gente anotou. Tá beleza? Não se esquece que o princípio do pressuposto é ver a situação oposta que está por detrás. A situação que está por detrás normalmente é a situação de oposição, de trás de cada texto aí, tá? Tranquilo? Não se esquece nunca do exemplo lá que eu dei na primeira aula sobre inferências, do exemplo da porta fechou. Você só diz a porta fechou porque a porta estava aberta, e o aberto é o oposto do fechou. Se a porta nunca esteve aberta, você não pode dizer a frase a porta fechou. Quer dizer, até pode, mas ela não é verdadeira, ela não corresponde à realidade objetiva dos fatos. Tá beleza? Certinho? Tranquilo? Vamos lá para 87? 87. 87 diz: é muito
difícil, é muito difícil ser simples. E, para isso, você precisa ganhar a perfeição. Bom, vamos lá. Se eu preciso dizer para alguém, ou se alguém precisa dizer para mim que é muito difícil ser simples, é porque tem gente que acha fácil ou difícil ser simples. Acha fácil, né? E para ser simples você precisa ganhar a perfeição. Tem gente que acha que não precisa de perfeição nenhuma, tá? Então pensamos o que era para pensar, né? Então há quem ache ou considere fácil ser simples e desconsidere a necessidade de perfeição. Tranquilo? Foi? Então, era essa a inferência pressuposta, esse era o pressuposto, né, da frase acima. Se eu digo que é muito difícil ser simples, porque tem gente que acha fácil. E aí você fala, não, cara, não é fácil não, é difícil ser simples. Né? E para isso você tem que ganhar a perfeição, porque a pessoa está desconsiderando que, né, o simples exclui a perfeição. Não, tem que tentar ser o máximo perfeito possível, né, para que a simplicidade faça sentido. É esse o comunicado desse texto, tá? Tranquilo? 87? Tô indo para 88. 88 o texto é grandinho, mas vamos lá. 88 diz: apesar do perigo mortal, apesar do perigo mortal, alguns dos caçadores, alguns dos caçadores de alto risco, aquele pessoal que gosta de aventura, né? Deve ser isso. Caçadores de alto risco são atraídos pela fama e pela possibilidade de se tornarem estrelas das redes sociais. Bom, se eu tenho que dizer essa frase para alguém, né, que alguns caçadores são atraídos pela fama e possibilidade de se tornarem estrelas de redes sociais, que também tem a ver com fama, né? É porque tem gente que pensa o contrário, né? Tem gente que pensa que há caçadores que não estão
atraídos a caçadores de alto risco, né? Quem vive procurando, sei lá, pular de bungee jump, fazer uma tirolesa num despenhadeiro, não sei, né? Como é que é aquele esporte que o cara anda em cima de uma fita? Esqueci daquele esporte. Mas enfim, são situações de alto risco, né? Às vezes dependendo do pular de parapente num lugar arriscado, enfim. Bom, enfim, vamos lá, como é que a gente vai anotar isso? Que há quem pense que há caçadores de alto risco não atraídos pela fama ou pelo sucesso em redes sociais. Ainda que haja perigo de vida ou de morte, tanto faz, o sentido é o mesmo. Tranquilo? Então tem gente que não pensa assim, pensa o contrário dessa parada aí. Beleza? Tranquilo? 88? Foi? Podemos ir para 89? 89. 89 diz: o apetite do rapaz, o apetite do rapaz pelo risco de selfies extremas é incomum. Bom, ainda tem a ver com o mesmo assunto anterior, só que a gente não sabe quem é o tal do rapaz, né? É incomum, mas ele diz aqui ainda, mas não único. Então esse finalzinho é importante aí, ó. Tá falando que o rapaz tem uma vontade enorme, né? De sempre fazer selfies extremas. E esse risco desse rapaz, esse apetite é incomum. Essa vontade dele é incomum, né? Pouca gente tem, né? Mas não é única. Então esse rapaz tem outros apetites extremos, né? É isso que você tem que entender, né? Então a gente bota: o rapaz possui outros desejos ou apetites por riscos extremos, além do risco de selfies extremas, certo? Beleza? Então ele tem outros apetites também. O cara é doido por situações extremas, né? Alucinado, não só selfies extremas. Né? Aquele pessoal maluco, tem um pessoal lá fora que vai pra ponta de prédio gigante, fica andando na beiradinha, isso é insanidade completa, mas enfim. E muitos já morreram, né? Muitos já se ferraram aí. Bate um vento, acabou, mano.
Lá em cima o vento é muito doido. Em cima dos prédios, em cima de penhasco, desfiladeiro. Bateu um vento, o pé escorregou, abraço. Partiu cidade do pé junto, né? Não vai sobreviver, não. É só na cagada da cagada da cagada do milagre supremo, né? Bom, vamos lá para 90? Indo para 90, 90 diz o seguinte: no Brasil, e na Europa, você acende o fogão o fogão para depois encher a panela. Para depois encher a panela. No Japão, ponto e vírgula aí. No Japão, é tudo ao contrário. Ou seja, não, é tudo ao contrário, ponto. O raciocínio que a gente já vai poder ter aqui no Japão. Primeiro, eles enchem a panela, depois acende o fogão. Deve ser talvez até um princípio de economia, né? Aqueles segundinhos que não gasta gás, sei lá. De repente fogão elétrico lá, não sei, e um cuidado enorme com gás de energia lá. Não sei se isso faz diferença em termos de culinária, também não vem ao caso. Vamos ao que interessa aqui. Vamos lá, no Brasil e na Europa você acende fogão para depois encher a panela. Se você diz isso, depois afirma que no Japão é o contrário, é porque as pessoas conhecem isso? Não, porque elas desconhecem isso. Então, vamos lá. O raciocínio a gente já fez, vamos anotar. As pessoas desconhecem o fato de que no Japão, primeiro se enche, se enchem as panelas e depois acendem o fogão. Tanto os brasileiros quanto os europeus. Tem que especificar quem são essas pessoas. Tanto os brasileiros quanto os europeus desconhecem esse fato. Tá? Belezinha? Tranquilo? Foi a 90? Legal. Tinha outra maneira de você redigir isso aí, talvez não tenha sido melhor, mas quanto à redação, já falei. Você pode ter outras maneiras de editar o seu pressuposto, a inferência correta, mas o cerne aqui, o centro do entendimento tem que se manter próximo a isso. Joia? Na paz? Bom, então fizemos aí mais 10 frasezinhas
Partiu, fui.